Fala pessoal, como que vocês estão? Tudo massa? Bom, sejam muito bem-vindos a esse curso onde nós vamos falar sobre Grupo A, leitura, interpretação, dimensionamento, tudo relacionado ao Grupo A e de acordo, claro, com a Lei 14.300 e com a Resolução Normativa 1059. Nós não vamos só falar disso. Nós vamos falar de Grupo A mesmo, que essa é uma dúvida frequente dos integradores. O que é consumo de ponta, fora ponto? O que é demanda? O que é demanda medida, demanda faturada? O que é consumo reativo? O que é fator de ajuste, posto tarifário? Ou seja, é uma salada de fruta a leitura da fatura do grupo de alta tensão. Então, qual que é o objetivo aqui? Aproveitar já essa atualização aqui da resolução normativa, a 1059, e também aí a criação da Lei 14.300, para a gente falar de dimensionamento, análise financeira, leitura e interpretação de fatura de grupo A, e também vamos falar de tudo isso já aplicando a Lei 14.300. O meu planejamento é fazer isso em 2 aulas, que eu quero fazer um negócio detalhado mesmo. Claro que a gente não vai conseguir aprofundar o máximo possível em todos os pontos, mas eu tenho certeza que se você ficar aqui e você prestar atenção em tudo que vai ser falado, você vai dominar esse assunto de grupo A. Então, eu pretendo fazer isso em 2 aulas. Caso a gente perceba aqui que as aulas estão ficando muito longas, aí a gente divide isso em 3 e eu vou avisando vocês. Por quê? Porque a ideia aqui não é deixar uma aula muito longa que a gente pare de absorver conteúdo. Então eu quero deixar cada aula em torno de 1 hora, no máximo. Então quando der 1 hora, a gente para, eu olho o conteúdo que já foi dado e a gente vê se a gente vai fazer em 2 ou 3 aulas. Mas vai ser um conteúdo top, que eu garanto que você não encontra isso em qualquer lugar. Eu, pelo menos, nunca vi um conteúdo desse aqui na internet. E aproveita que essas aulas vão ficar disponíveis só essa semana. Só essa semana. Na sexta-feira, acabou, essas aulas vão sair do ar. Então aproveita, assista, coloca sua equipe para assistir, que vai ser muito proveitoso. Beleza? Antes de mais nada, vou me apresentar aqui e vou falar que vocês estão assistindo essa aula aqui no canal do Azumi. É o nosso novo canal, não é o nosso canal principal, mas aqui nós vamos falar sobre assuntos mais avançados para ajudar você, integrador, a alavancar o seu negócio de energia solar. Antes de mais nada, eu vou me apresentar. Para você que não me conhece, o meu nome é Vitor Zani, eu sou aqui um dos engenheiros da E4 Energias Renováveis. Ao meu lado aqui, ó, tá o Túlio Nascimento, que é o meu sócio aqui. A gente tem um canal aqui, tem uma escola de educação voltada para o setor elétrico. Então a gente tem o canal da E4 Energias Renováveis. Depois eu vou deixar no link da descrição aqui. É um dos maiores canais aí do segmento de energia solar do Brasil. Já passamos aí dos 200 mil seguidores, estamos chegando aí, acho que até passou já dos 220 mil seguidores. A gente semanalmente posta conteúdo lá no canal da E4 Energias Renováveis. E agora você está assistindo aqui essa aula no canal do Azumi. Então a gente está inaugurando esse canal agora. Você percebe que já não tem inscrito, não tem nada. Então já aproveita, se inscreve nesse canal que eu garanto que conteúdos como esse vão acontecer de maneira frequente, que vão ajudar você a se desenvolver no setor de energia solar. Então já se inscreve no canal aqui do Azumi, compartilha essa aula e bora para o nosso conteúdo. Nós criamos aqui, pessoal, nós somos uma escola de educação e nós temos vários produtos. Temos o Energia Solar Lucrativa, que é para ajudar o integrador que está iniciando a sua jornada até fazer os primeiros projetos, instalações. Temos o Mercado E4, que é uma plataforma de contratação, ou seja, se você quiser mão de obra qualificada, projeto, instalação, vendedores, você pode contratar nesta plataforma, que são todos os nossos alunos aqui, nosso ecossistema fica ali dentro, são mais de 1.000 integradores lá, de vários níveis, integradores grandes, integradores iniciantes, e também temos o Azumi, que é a nossa plataforma aí, de gerenciamento aí de empresas de energia solar. Temos o gerador de propostas, geradores de contrato, temos a calculadora solar, a gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente, tá bom? Então, esse é o canal do Azumi. Só pincelando e apresentando aqui, antes de começar, até para o pessoal entrar na aula, o que é o Azumi? O Azumi é uma plataforma que
gera propostas comerciais, faz o gerenciamento da sua empresa, gerencia seus vendedores, gerencia seus contratos, dimensiona para grupo A e para grupo B. É uma ferramenta indispensável para os integradores. E hoje, ela é a plataforma mais usada, aí, segundo a Greener, foi, no caso, em 2022, a plataforma mais usada. Em 2023, a gente está começando, ainda não temos estatísticas, mas o Azumi é a plataforma mais usada pelos integradores. Hoje nós já temos aí mais de 1.800 integradores usando nossa solução. São mais de 30 mil propostas geradas mensalmente pelo Azumi e mais de 25 milhões de reais por mês fechados através aí da nossa plataforma pelos integradores que usam. Então é uma plataforma completa, a gente fala disso mais para frente, mas todo cálculo que eu for usar aqui, eu vou usar o Azumi como base para a gente fazer a nossa análise toda do grupo de alta tensão. Combinado? Então, aqui para quem não conhece, o Azumi é uma empresa que faz parte do nosso grupo, o grupo E4. Nós temos o grupo E4, Segurança do Trabalho, onde nós temos as normas NR10, NR35, CEP, NR6, tudo que envolve segurança do trabalho, que você, integrador, deveria estar em dia com isso. Temos a E4 Energias Renováveis, que é a nossa escola de educação, que temos todos os nossos cursos profissionalizantes, cursos de instalação, curso de projetos, curso de vendas, tudo voltado para a parte de energia solar. E temos o Azumi, que é a nossa plataforma. Tá bom? Já deu tempo da galera entrar, a nossa equipe está aqui no chat, então dúvidas a gente vai respondendo aí conforme, se for pertinente, conforme a aula, e depois nós vamos ter uma aula só de tirar dúvidas, porque agora o conteúdo é denso, desliga tudo e vamos para o conteúdo do grupo A, que realmente esse conteúdo vai mudar o jogo de você, integrador, e da sua equipe. Beleza? Vamos que vamos então. Pessoal, aqui nossas redes sociais, vou deixar aqui ó, o canal da E4 Energias Renováveis e no link da descrição, e já se inscreva no canal do Azumi, que nós estamos inaugurando esse canal agora. Vamos para o conteúdo. Pessoal, qual que é a diferença entre grupo de alta tensão e grupo de baixa tensão? Grupo A e grupo B. Segundo a resolução normativa 1000, a gente vai falar dela mais para frente, essa é a resolução assim que tem que estar debaixo do seu braço. Ó. Você que trabalha com energia solar tem que estar com a resolução aqui, porque tudo que é relacionado à prestação de serviço na parte de energia elétrica, a resolução 1000 que vai ditar as regras para a gente, tá bom? Então, eu peguei essa análise lá, essa diferenciação. O que é o grupo B? O grupo B, tecnicamente falando, que é o grupo de baixa tensão, eles são unidades consumidoras, né, unidades que consomem energia, as UCs, que recebem energia em tensão inferior a 2,3 kV. E são instalações até 75 kW. Calma, que eu só estou introduzindo o conceito. A gente vai falar em detalhes sobre essas definições ainda. O grupo de alta tensão, eles recebem energia em tensão primária, que a gente fala, superior a 2,3 kV, ou seja, 2.300 volts. Então eles já têm ali uma estação ali, uma entrada de energia própria, onde vai fazer toda a transformação da energia para rebaixar essa tensão para 127, 220, 380, 440. Aí depende da tensão que você vai usar dentro da sua unidade consumidora. E são instalações com potência maior que 75 kW. Se eu tenho mais que 75 kW, grupo A. Menos de 75 kW, grupo B. Grupo A recebe tensão inferior a 2.300 volts, grupo A maior que 2.300 volts. Recebem a tensão da concessionária, tá bom? Recebem essa tensão da concessionária. Então, vamos que vamos, essa é a diferenciação técnica do grupo A e do grupo B. Quem são os clientes do grupo A e do grupo B? Quem são? Onde que estão? Onde eles vivem, né? Então vamos lá. Grupo B normalmente é residências, pequenos estabelecimentos comerciais, ou seja, sei lá, uma pequena fábrica de sorvete, um pequeno açougue, uma pequena academia, residências em sua totalidade. Eu particularmente não conheço nenhuma residência em grupo A. Deve ter residência de grupo A, mansão, alguma coisa assim, mas é bem pequena a parcela desse grupo, né, que está dentro do grupo B.
E normalmente são residências e comércios de pequeno porte. Grupo A, a gente está falando geralmente de indústrias, estabelecimentos comerciais de grande porte. Na sua cidade, não sei se tem aquelas academias Smart Fit, que é muito conhecida, ou aquelas academias grandes, supermercados, tudo isso está no grupo A. São clientes que recebem uma energia acima de 2.300 volts e estão com uma carga ali instalada, uma potência instalada acima de 75 kW. Então a gente vai falar dessa definição. Então tem que estar claro o que é grupo A e grupo B. Quando eu falo de prestação, regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, estamos falando da Resolução Normativa 1000. A Resolução Normativa 1000 é a resolução que foi baseado, né, todas essas aulas, esses slides que eu vou mostrar para você, foi baseado na Resolução Normativa 1000. Eu não tiro nada da minha cabeça, eu só replico o que está escrito na norma. Então, você, integrador, deveria ler a norma, ou se você não lê, pelo menos assistir às aulas aqui que a gente já traz a norma mastigada para você. Então, a Resolução 1000 é quem dita as regras aí da prestação de serviço de distribuição de energia elétrica, tá bom? Resolução 1000. O link da resolução, depois eu vou deixar aqui embaixo, vocês podem baixar. Ela é grande, se eu não me engano, tem 300 páginas, mas ela fala de tudo, tá, gente? Tudo. Não só assuntos relacionados à energia solar fotovoltaica. E perceba que em nenhum momento eu estou falando agora de energia solar fotovoltaica. Estou falando de grupo A. Se você não entender o fundamento do grupo A, se você não souber pegar uma fatura de energia do grupo A, ler, interpretar, entender o que está ali, você não vai ser capaz de dimensionar um projeto de grupo A. Então, eu vou tratar dos fundamentos agora. E depois a gente vai falar de energia solar fotovoltaica para grupo A. Mas sem fundamento, você não consegue acompanhar o raciocínio. Tá bom? Quando eu falo de grupo A, segundo a Resolução Normativa 1000, o artigo 2 dela define o grupo A, ele divide o grupo A em subgrupos. Então é normal você pegar uma fatura de energia, depois eu vou mostrar exemplos aqui para vocês, onde você vê lá, subgrupo A1, A2, A3, A3A, A4 ou AS. São subgrupos do grupo A. Isso daí está relacionado com a tensão ali de recebimento, que a concessionária fornece essa tensão para aquela unidade consumidora. Então, tensão de conexão maior ou igual a 230 mil volts, 230 kilovolts, é subgrupo A1. Até eu ir para a tensão menor, que é o subgrupo A4, onde a tensão ela está entre 2.300 e 25.000 volts. Tá bom? Então, isso a gente tem essa definição. E temos o grupo AS, que é uma tensão menor de 2.300 volts, mas são para sistemas subterrâneos de distribuição. Então, você sabe que existem os subgrupos do grupo A e existem os subgrupos do grupo A. Vamos lá. Quando eu falo de grupo A, existe uma coisa muito importante, que são os postos tarifários. Você tem que dominar esse assunto. O que é postos tarifários? O consumo de energia, eu vou ler a definição e vou explicar. O consumo de energia, ele varia durante o dia. Logo, o sistema precisa atender essas variações. O sistema elétrico nosso, a rede da distribuidora precisa atender essas variações. E por isso existem horários onde o consumo de energia é menor e outros que são maiores. Existe uma variação do consumo de energia entre todo mundo que está conectado na rede, entre casas, indústrias e por aí vai. Você concorda comigo? Então, logo, se for necessário ativar termoelétricas onde o custo de produção da energia ele é mais caro, porque quando eu ativo as termoelétricas, o custo da energia fica mais caro, e se eu tenho um horário onde eu tenho um grande consumo de energia e eu preciso ligar termoelétricas para, de fato, ajudar a gerar energia para abastecer o consumo de todas as unidades consumidoras que estão conectadas na rede elétrica naquele horário, e ligar a termoelétrica faz com que a energia elétrica seja mais cara, porque a produção da energia por meio de uma termoelétrica é mais cara, faz com que o preço da energia para o grupo de alta tensão varie ao longo do dia. Então existem horários onde eu pago um preço pela energia, e existe um horário onde eu pago um outro preço pela energia
quando eu falo de grupo A. Não existe isso no grupo B. Grupo B, nós estamos ali na tarifa convencional. Na sua casa, provavelmente, você paga um valor só de energia, independente se está consumindo de manhã, à tarde ou à noite. Com exceção da tarifa branca, no grupo B, que também vai ter essa diferenciação do preço da energia, se você está na tarifa convencional, se você está na modalidade, desculpa, convencional, você paga um preço só de energia, que é a maior parte das unidades consumidoras. Então, em grupo A, temos agora o horário ponta e o horário fora de ponta, que são chamados postos tarifários. O horário de ponta é o horário onde a energia ela é mais cara. O horário da ponta ela é mais cara. Esse período é composto por 3 horas diárias consecutivas definidas pela distribuidora, considerando a curva de carga do seu sistema elétrico. Ou seja, a distribuidora vai olhar, vai entender ali o momento onde tem mais sobrecarga do sistema, onde existe um maior consumo de energia e precisa se ativar outras fontes geradoras para atender esse consumo, e neste momento a energia ali vai ficar mais cara. Normalmente, esse horário de ponta, que é um horário de 3 horas seguidas, varia entre as 5 e as 10 da noite, vamos falar. Então, por exemplo, existe concessionária que é das 5h30 às 8h30, concessionária que é das 6 às 9 e por aí vai. Então, é normalmente o período onde eu tenho um pico de consumo. Todo mundo está voltando para casa do trabalho, o pessoal vai ligar a televisão, vai tomar banho, vai ligar ventilador e vai ligar fogão. Os fogão agora tem aqueles fogões elétricos, né? Então, vai ligar o fogão. Para quem tem, vai ligar a iluminação, ou seja, você vai consumir mais energia elétrica porque está todo mundo em casa. Então, quando tem um pico de consumo, nós precisamos aí, o pessoal do grupo A vai pagar mais caro por essa energia nesse período para desincentivar o uso da energia nesse horário, para que de fato alivie a rede elétrica. E se mesmo assim você quiser usar, como a geração da energia ali é mais cara, porque eu tenho outras fontes atuando que a geração é mais cara, você vai pagar mais caro pela energia. Ponto. Isso é chamado horário de ponta. O horário de fora ponta é onde a energia ela é mais barata. Então, esse período é composto pelo conjunto de horas diárias consecutivas que não definem, que são fora do horário da ponta. Então, se o horário da ponta é das 6 às 9, por exemplo, tudo que eu consumir fora desse horário aí é o horário fora de ponta, é onde a energia ela é mais barata. Tá bom? Então, você tem que entender que no grupo A existe postos tarifários, horário fora ponta e horário de ponta. No grupo B, existem esses postos tarifários se o seu cliente estiver na modalidade tarifa branca. Beleza? Normalmente é a tarifa convencional, não tem diferenciação do preço da energia. Então, não tem posto tarifário para o grupo B se ele está na modalidade convencional. Entendido isso, agora, nós temos que entender que a fatura de energia do grupo A tem uma demanda, que eu tenho que entender o que é, tenho um consumo fora da ponta, eu tenho um consumo na ponta e um consumo reativo. Eu tenho que entender isso, o básico de tudo, para que eu consiga entender o que é uma fatura de energia do grupo A. E a gente vai falar de cada um desses pontos agora. Beleza? Vamos lá. Fatura de energia do grupo A. Eu vou destrinchar um pouquinho cada um desses componentes e depois eu vou explicar em detalhes o que é cada um deles. Demanda contratada. Tá aqui, ó. Demanda contratada. A demanda contratada, eu vou explicar com minhas próprias palavras que fica mais fácil, depois a gente lê a definição. É uma potência que eu contrato da concessionária e todos os meses eu sei que se eu precisar daquela potência, a rede elétrica da concessionária ali vai estar pronta para me fornecer. Ponto. Então, se eu falo assim para a concessionária, olha, depois a gente vai ver como que é definida essa questão da potência, como que ela é medida e tal. Olha, eu vou precisar de uma potência, de uma demanda contratada aqui, o meu consumo instantâneo, meu pico do meu consumo instantâneo é 200 kW. Pessoal, não é quilowatts-hora. É kilowatt, é potência, potência. Então, estou falando, ó, o meu chuveiro tem 10.000 watts, 10 kilowatts. Não estou falando de consumo do chuveiro. Meu chuveiro pode consumir 100 kWh, 200 kWh,
estou falando de potência. Então, eu tenho uma fábrica instalada e eu preciso de uma potência de 200 kW. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um contrato com a minha concessionária para todos os meses ela deixar disponível para mim ali, na rede dela, uma quantidade que eu consigo extrair da rede 200 kW, que não vai dar problema nenhum, porque a concessionária vai se programar para isso. Só que eu pago isso daí. Então, se eu falar que eu preciso de 200 e estiver usando 100, eu vou pagar 200. É como se fosse a tarifa mínima, bem a grosso modo falando, do grupo A. Tá? A gente vai ver mais em detalhes que isso daí. E quando eu falo de demanda, existe duas questões, que existe a demanda medida e a demanda faturada. A demanda medida é o quê? O que de fato eu usei. Então, uma coisa eu falo para a concessionária, ó, eu preciso de 200 kW. 200 kW, certo? Beleza. Quanto de fato eu estou usando? Ah, você está usando 300, foi medido lá que você usou 300. Então, de fato, se você usou mais do que a sua demanda contratada, a sua demanda medida vai ser maior. E aí você vai ter uma demanda faturada maior, ou seja, você vai pagar mais por isso. Depois a gente vai ver as regras, porque se você falar que vai usar 200 e usar 300, você vai ter uma penalidade grande para isso. Mas entenda que demanda é uma quantidade de potência, não é consumo, é em watts, que eu contrato da concessionária para ela deixar disponível ali para quando eu precisar ligar meus equipamentos ali, eu ter essa potência da rede elétrica. Pronto, e eu estabeleço o mínimo que eu preciso ali, eu vou pagar por isso todos os meses. Existem os postos tarifários, como eu já expliquei, existe o consumo reativo, a gente vai falar um pouquinho mais dele mais para frente. Normalmente no grupo de baixa tensão não se paga o consumo reativo, mas se você tem, por exemplo, um motor, para que aquele motor tenha rotação, precisa-se de energia reativa. Então a energia elétrica reativa é aquela que circula entre os diversos campos elétricos e magnéticos de um sistema de corrente alternada sem produzir trabalho. Ou seja, aí depois vai entrar um conceito importante que a gente vai estudar, que é o fator de potência, que determina o quê? A potência que de fato eu extraio da rede, que de fato eu estou usando para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu pego uma potência da rede e estou alimentando um motor e esse motor está girando. Eu estou transformando essa energia elétrica em trabalho, porque esse motor está girando, ele está funcionando, então é uma potência ativa. Só que para esse motor girar, ele precisa também de uma potência reativa. Só que essa potência não vai de fato me gerar trabalho. Então eu não posso ter um excesso de consumo de potência reativa da rede, porque senão a concessionária vai me fornecer 10, por exemplo, vamos falar 1000 kW, 1000 kW, não, 1000 kW é muito, vai, 1000 watts, vai, 1000 watts, 1000 watts. Vai me fornecer 1000 watts e de fato eu vou estar usando, sei lá, 500 para gerar um trabalho e os outros 500 eu estou usando de forma de energia reativa. Então a gente vai falar um pouco melhor sobre energia reativa para frente, que eu só estou introduzindo os conceitos, mas eu quero que você entenda que no grupo A existe demanda contratada, existe consumo fora de ponta e consumo na ponta, e existe consumo de reativos, que são uma energia necessária para que eu consiga rotacionar motores, tudo que envolve ali o meu campo elétrico, o meu campo magnético, uma coisa mais técnica falando, eu vou precisar de uma energia reativa para ela funcionar. Só que eu não posso ter um excesso de consumo dessa energia reativa da rede, senão eu pago uma multa, porque eu estou sendo ineficiente. Por isso que nós temos que trabalhar com fator de potência, que a gente vai falar depois, de até 0,92. Você tem que entender. É a tolerância. Então, 92, o que quer dizer um fator de potência de 0,92? 92% da potência que eu estou pegando da rede tem que ser transformada em energia ativa e 8% eu posso usar como uma energia reativa. Esse é meu limite. Se meu fator de potência estiver em 0,5, quer dizer que 50% da energia que eu estou pegando da rede, eu estou transformando em energia ativa e os outros 50% em energia reativa. Isso não pode, eu pago uma multa por isso. Não é uma multa, eu pago por esse consumo reativo. Se ele estiver muito alto, vai dar problema, porque minha fatura de energia vai ficar alta e nós vamos ter que ajustar isso através do quê? Bancos de capacitores. A gente vai falar disso mais para frente. Então entenda esse conceito agora. Vamos lá. Quando eu falo de grupo A, eu estou falando, existem duas modalidades aqui, que são
a oro sazonal azul ou a verde, que são as modalidades tarifárias. Galera, entenda que eu estou explicando tudo isso, que é a base do grupo A. Sem essa base, você não vai conseguir entender o que eu vou mostrar para frente. Então, assim, é muito conceito, mas presta atenção, fica comigo aqui que vai dar tudo certo. E claro, se você está gostando do conteúdo, já se inscreve no canal. Não esqueça, hein? Então vamos lá. Azul ou verde? Qual a diferença entre o azul e o verde? Segundo também a Resolução Normativa 1000, o capítulo 7. Modalidades tarifárias. Se você for lá no capítulo 7 da Resolução Normativa 1000, você vai ver lá, o artigo 214 fala justamente isso. Modalidade tarifária azul é caracterizada por, no caso de tensão de conexão, maior ou igual a 69 kV. Se você tem essa tensão, ela é horário azul. Ah, mas beleza, o que então tem de diferença? Porque se tem a azul, tem a verde, que eu vou falar na sequência, né? No azul, você tem uma tarifa para demanda e uma tarifa... Você tem uma tarifa de energia no ponta e no fora ponta, assim como eu expliquei. Só que a demanda, você também tem você tem que contratar uma demanda na ponta e uma demanda fora ponta. Então, vamos supor que você tem uma fábrica onde, vamos supor que o horário de ponta seja das 6 às 9. Então você fala assim, ó, a minha fábrica de manhã, quando ela abre, vamos falar 7 horas da manhã até as 6 horas da tarde, o meu pico de consumo de potência instantânea da rede é 100 kW. Então, beleza, vou contratar uma demanda fora ponta para o azul, de 100 kW. Na ponta, que é das 6 às 9 da noite, eu tenho um consumo, meu consumo vai cair, porque eu não vou querer ficar usando energia no ponto, que é mais caro. Aí, nesse caso, eu posso ter várias opções. Posso instalar um gerador a diesel, posso até instalar um sistema fotovoltaico, depois a gente vai ver como que a gente vai fazer isso. Posso ter outras alternativas para não consumir a energia da rede elétrica naquele momento. Então, na ponta, das 6 às 9, o meu consumo cai. Então, eu vou demandar uma energia da rede elétrica, uma potência instantânea, de 30 kW. Pronto, 30 kW. Então, eu vou falar o quê? Eu vou contratar uma demanda de fora ponta de 100 e uma demanda na ponta de 30. Isso existe no horário azul. Por quê? Porque a tarifa da demanda na ponta e na fora ponta vai ser diferente. A gente vai falar de tarifa mais para frente. Só que se existe o azul, existe também o verde. Qual que é a diferença do verde? A diferença do verde é que eu tenho, em termos de consumo, em termos de tarifa de energia, também uma tarifa para o horário fora de ponta e também uma tarifa para o horário de ponta. As duas têm isso. A diferença da azul para a verde é que a demanda, no caso da verde, eu vou ter um valor único que eu vou contratar. Então, independente se eu estou consumindo energia, se eu estou consumindo potência da minha rede elétrica no horário de ponta ou no horário de fora ponta, eu vou contratar uma demanda única. Ah, a minha demanda é de 100 kW, ponto. Eu posso usar esses 100 kW em termos de consumo de energia, em termos de potência, né, consumo de potência de energia da rede, eu posso usar no horário fora ponta ou no ponta, tanto faz. Então, no horário verde, não importa o horário que eu estou consumindo essa potência da minha rede elétrica, a minha demanda é única. Essa que é a diferença, basicamente. Vamos que a gente tem bastante coisa para falar. Então, qual que é a diferença entre demanda e consumo de energia? Tudo que eu expliquei aqui tem que estar muito claro isso na sua mente, senão você não vai entender o que é consumo na ponta e demanda na ponta. O que é consumo fora de ponta e demanda fora de ponta. Então, clareie agora suas ideias, que isso tem que estar claro na sua mente. Diferença entre consumo e demanda. Vem aqui comigo. Vou dar um exemplo claro aqui para você entender essa diferença. A unidade de medida do consumo é watt-hora, ou mais conhecido como quilowatt-hora. Isso é consumo de energia, consumo. Está atrelado a um tempo. Então, o consumo de energia representa a quantidade de energia elétrica utilizada num determinado período. O consumo varia conforme a potência dos equipamentos e a quantidade de minutos ou hora que esses equipamentos permanecem ligados. Então, vamos dar um exemplo claro aqui. Consumo em watts-hora é igual a potência em watts vezes o tempo em hora.
Então, sempre que eu pegar potência vezes o tempo, eu tenho consumo. Quanto que o meu, vamos dar um exemplo aqui, ó. Qual o consumo de energia de um chuveiro de 5.000 watts, potência, ligados por 2 horas, tempo de uso? Ou seja, o consumo é 5.000, que é a potência, vezes 2 horas, é 10.000 watts hora, ou 10 kilowatts. 1.000 aqui, quilo é 1.000. 1 quilo de carne, 1.000 gramas de carne. 1 quilograma, 1.000 gramas. Quilo é a mesma coisa que 1.000, beleza? Exemplo 2. Qual o consumo de energia de um forno elétrico de 2.500 watts potência ligado por 4 horas? 2.500 vezes 4, 10.000 watts hora, que é igual a 10 kWh. Exemplo 3. Qual o consumo de energia de um motor de 10.000 watts ligado por 1 hora? Potência, 10.000. Tempo de uso, 1 hora, 10.000 watts hora ou 10 kWh. Então eu fiz isso de propósito para você entender o quê? Que consumo de energia é uma coisa. Potência extraída da rede elétrica para manter aquele equipamento ligado é outra coisa. Então, um chuveiro de 5.000 watts ligado por 2 horas consomem, em termos de energia, a mesma coisa que um motor de 10.000 watts ligado por 1 hora. Porém, a potência do meu chuveiro é de 5.000, a do meu motor é 10.000. Então você entenda que, para eu manter um motor ligado de 10.000 watts por 1 hora, a minha rede elétrica tem que ser capaz de me fornecer potência de 10.000 watts durante 1 hora. No caso do meu chuveiro, eu preciso de que a minha rede elétrica tenha capacidade de me fornecer uma potência de 5.000 watts por 2 horas. E no final das contas, quando eu tenho uma potência de 5.000 watts ligados, a minha rede fornecendo 5.000 watts por 2 horas, o meu consumo de energia da rede vai ser 10 kWh. No caso do meu motor, eu ter a rede fornecendo 10.000 watts de potência para mim durante 1 hora, o meu consumo de energia vai ser de 10.000 kWh. Tá claro a diferença entre consumo de energia e demanda? Então, vamos seguir aqui. A demanda, agora, para você entender como que ela é definida, ela é demanda de energia elétrica significa a demanda de potência, que é medida em kilowatts, que é necessária para atender todas as cargas da unidade consumidora num período de tempo. Vamos imaginar sua casa para você entender e depois a gente vai pensar na indústria. Quando você chega na sua casa, é diferente você ligar um chuveiro elétrico, desligar, e vamos supor que você tem um forno elétrico, e você depois ligar esse forno elétrico. Muitas vezes, em termos de consumo de energia, pode ser a mesma coisa. Mas se você liga os dois ao mesmo tempo, o chuveiro e o forno, a rede elétrica vai ter que oferecer para você, num espaço de tempo menor, uma potência maior, porque você tem um chuveiro e um forno ligado ao mesmo tempo. Então, a demanda é o quê? Quando eu ligo tudo que eu preciso ali na minha casa, liguei meu chuveiro de 5.000 watts, liguei meu forno de 3.000 watts, liguei minha televisão de 300 watts, liguei minha torradeira de 200 watts, liguei meu micro-ondas de 1.600 watts, liguei minha air fryer de 2.000 watts. Ou seja, tudo que eu liguei ao mesmo tempo, vamos supor que você ligou tudo isso ao mesmo tempo. Vamos supor que na somatória você vai ter ali 20.000 watts ligado de potência. Não importa, não estou falando de tempo, estou falando de potência. Você tem 20.000 watts ligados ali. Independente se isso vai ficar ligado por 1 minuto ou 10 horas, naquele momento a rede elétrica tem que te fornecer 20.000 watts de potência. Você concorda comigo? Então a demanda é o quê? Esse pico que eu tenho de demanda de potência da minha rede para que a concessionária consiga se programar para falar o seguinte, olha, lá na casa do Vitor, isso não existe para residência, a não ser que esteja no grupo tarifário branco, mas isso acontece nas residências também. Só não é cobrado nesse momento, uma demanda. Depois a gente pode falar da TUS de geração para o grupo B, mas é outro assunto. Mas isso não é cobrado do nosso cliente grupo B. Do grupo A é. Então a concessionária vai falar o seguinte, olha, todos os dias às 8 horas da manhã, lá na casa do Vitor,
tem um pico de consumo de potência da rede de 20 mil watts. Então eu tenho que me programar para esses 20 mil watts, os meus transformadores, a minha rede elétrica, tudo ser capaz de fornecer essa potência para mim. Então, essa demanda contratada é o valor máximo de potência que eu tenho. Então, vou medindo isso, vou medindo. Depois eu vou falar como que é medido. Vou medindo. Quando eu tenho esse pico, esse valor máximo, essa é a demanda que eu vou ter. Esse é o valor de demanda que eu vou contratar para a minha empresa. No caso, falando agora de indústria, né? Vou falar de indústria. Liguei meu motor, tudo que eu usar ar-condicionado da empresa, tudo que eu tenho lá, eu liguei. Qual que é o meu consumo instantâneo de potência da rede? X. Essa tem que ser a minha demanda para que a concessionária consiga me fornecer essa potência. Ela tem que se programar para que o sistema dela consiga ter essa potência para te fornecer. Beleza? Como que é medido isso? Como que é medida essa demanda? A cada 15 minutos, existe um medidor que mede a demanda. Então não é o mesmo medidor de energia que a gente tem na nossa casa. E a cada 15 minutos ele faz uma leitura. São feitos, em média, 2.880 medições no mês. Existe um equipamento lá que traça a curva de carga de uma indústria, de uma residência, que você pode colocar ali na entrada de energia e ele vai ficar medindo o consumo de potência da rede. Até para você entender como que se dá o seu consumo. Eu consumo mais à noite, consumo mais de manhã, meu consumo é constante durante o dia. Então, para a gente entender e conseguir ter essa análise aí mais criteriosa, uma análise real disso, a gente precisa de um traçador de curva de carga, né? Então, vamos supor, aqui, uma indústria. Meia-noite, ela está lá funcionando bem com pouquinha carga. Aí vai, tem um turno da manhã, vamos falar o turno da madrugada, começa a aumentar a potência, ela começa a ligar os equipamentos. Ligou o torno, ligou o ar-condicionado, a galera aqui, de manhã começou a chegar no escritório, começou a ligar os computadores e tal, ligou as tomadas e conectou o carregador dos telefones celular na tomada para carregar, atingiu um pico de potência aqui. Vai descendo. Chegou aqui tal, no meio-dia, vai aumentando o consumo e tal, e aí a gente tem lá perto das 6 horas da tarde, um pico de consumo. Nas 6 horas tá ligado tudo. Tá ligado motor, tá ligado ar-condicionado. Esse cara aqui, no horário de ponta tá ferrado, né? Tá ferrado esse cara aqui, porque se a concessionária o horário de ponta começar às 6, nossa, vai ficar caríssima essa fatura de energia. Mas foi analisado um pico de potência ali, um pico de potência por volta desse horário. Esse é o valor da demanda que ele vai ter que contratar. É aquele pico de potência instantânea sendo extraída da rede. E como que é feita essa medição? A cada 15 minutos. Então, entre o intervalo de 15 minutos, vamos supor que o meu medidor chegou, marcou o valor de potência agora. Ele vai marcar outro valor, ele vai registrar outro valor daqui 15 minutos. Vamos supor que entre esses 15 minutos eu liguei uma carga que foi para 50 vezes a potência que eu uso. Ele não está marcando isso daí. Ele só vai marcar depois de 15 minutos. Se você ligar ela por 5 minutos, por exemplo, isso pode nem aparecer na medição. Então é a mesma coisa aqui. A cada 15 minutos vai fazendo a leitura, Então, no momento que ele tirar essa fotografia, ele olha lá o consumo de potência da rede e ele vai anotando. Então, 2.880 medições no mês, o maior pico ali é a demanda que você tem que contratar. Beleza? E, no caso, a demanda contratada é um valor que é cobrado por kilowatts. Então, vou te dar um exemplo. Eu cobro, por exemplo, a concessionária cobra R$10 a cada kilowatts de potência que você consome instantaneamente da rede. Então, se eu for pegar e contratar 100, o preço mínimo que eu vou pagar da minha demanda é 100 vezes os R$10 da minha tarifa. Então, aquilo é um valor fixo que eu vou pagar. A gente vai ver exemplo. Tá bom? Então, demanda contratada versus a demanda medida. São feitas 2.800 medições de demanda em média no mês, a cada 15 minutos, assim como a gente já falou. Se a demanda medida, o que o seu medidor pegou, for menor que a demanda contratada, contratei 100 e o meu medidor pegou um pico de 80, é necessário pagar somente a demanda contratada. Contratei 100, consumi 80, eu pago 100. Beleza? Se a demanda medida, o que eu medi, então contratei 100
e mediu 120, por exemplo, for maior que a demanda contratada em até 5% de tolerância, eu vou pagar a minha demanda medida. Então, eu tenho 100 de potência. A minha demanda contratada é 100. A minha demanda medida foi 105. 5% de tolerância. Eu vou pagar 105. Beleza? E agora, se eu tiver uma demanda de ultrapassagem em mais de 5% da demanda contratada, é cobrado um valor de ultrapassagem pela demanda excessiva. Normalmente, esse valor pode chegar em 300% da tarifa. Então, eu contratei 100, mediu, por exemplo, 130, essa diferença entre o que eu contratei e o que foi medido, eu vou pagar um valor diferenciado de ultrapassagem em relação à demanda que eu contratei, que é um valor muito mais alto do que o valor normal que eu pagaria de demanda. Então é uma penalização para que você fique de fato dentro da sua demanda contratada. Senão você contrata 100 para pagar menos de demanda e vai lá e usa 150. Aí, meu amigo, se você fizer isso, vai dar ruim, porque você vai pagar muito mais caro do que se tivesse contratado 150. Tá bom? Então essa é a diferença entre demanda contratada e demanda medida. Então, aqui é um exemplo clássico de uma fatura de energia do grupo A. Consumo ativo na ponta, 101 kW. 101 kWh. 101 kWh. Perceba que aqui a quantidade já está em kilowatts e kWh, porque quando ele falar de demanda, ele está falando de kilowatts. Quando ele falar de consumo, ele está falando de kWh. Então, consumo ativo na ponta, 101. Tem uma tarifa aqui, ó, de R$1. De R$1. Consumo ativo fora ponta. Depois eu vou falar que tem o consumo indutivo e capacitivo, mas ó, consumo ativo fora ponta, 481. Então, ele consumiu na fora ponta 481 e consumiu na ponta 101. Consumo ativo na ponta. Aqui eu estou falando de TE e depois eu estou falando de TUSD. Para quem não sabe, a tarifa da energia é composta em TE, tarifa de energia, e TUSD, tarifa do uso do sistema de distribuição. Beleza? Tarifa de uso do sistema de distribuição. A soma da TUSD e da TE, dá o preço da minha tarifa. Algumas concessionárias dividem TUSD e TE. Perceba que aqui ó, o consumo ativo na ponta é 101,16. Na TE, consumo ativo fora de ponta, aqui ó, consumo ativo na ponta, para TUSD é a mesma coisa, 101,16. Então o consumo sempre é o mesmo. Então a tarifa de energia é a soma da TE mais a TUSD, o consumo da TE mais o consumo da TUSD. Esse é o tarifa de energia. Algumas concessionárias dividem e outras só colocam o consumo ativo na ponta e o preço da tarifa lá já somado TE e TUSD. E aqui eu tenho o valor de demanda, essa conta é uma hora sazonal verde, então eu não tenho demanda para fora a ponta e na ponta. O meu valor da demanda, ó, ele coloca aqui, ó, demanda, olha como está errado essa fatura. Ele tem 150 contratado, por quê? Ele usou 12,3 e a demanda não utilizada é de 137,7, ou seja, se você somar os dois dá 150. Então ele contratou 150, mas só está usando 12. Está muito errado isso aí, o que está acontecendo? Então esse cara está precisando urgentemente de uma consultoria para melhorar, entender o que está acontecendo, porque ó, de demanda não utilizada, ele contratou, ele não utilizou, ele pagou a 1.357. Então, você usando ou não usando, você vai pagar essa tarifa, porque é cobrado 9,86 por quilowatts. Beleza? E aí tem a tarifa de iluminação pública e tal. Então, isso é uma conta clássica do grupo A, só para vocês entenderem. A gente vai estudar mais a fundo, vai fazer conta com isso ainda, é só para você se situar em relação a isso. Então, vamos lá agora falar um pouquinho de lei, tá? O que mudou na lei 14.300 para o grupo A? Então, a gente tinha que entender essa base aqui para a gente conseguir entender o que de fato mudou. Eu já adianto que pro grupo A, o impacto da lei foi muito pequeno, para não falar quase inexistente, porque ela trouxe benefícios que a gente vai falar, que é da TUSD geração, que é da demanda de geração, que ela é mais barata, e o fio B, que é o que é cobrado na minha lei 14.300, na lei 14.300, que é o quê? O quanto que eu remunero
as concessionárias pela distribuição. Então aqui é TUSD, tá vendo? Ó, eu estou pagando aqui pela TUSD, no meu caso aqui, só vou pegar um exemplo qualquer aqui, ó. Eu estou pagando aqui, ó, na minha TUSD, o valor tá para cá, mas vamos falar aqui, ó, que eu estou pagando 150 reais aqui, ó. TUSD, fora ponta, indutivo, capacitiva, ó, 100 reais, tá? É que essa conta, o consumo está bem baixo aqui e o valor é bem barato aqui. Mas uma parte do que eu estou pagando nessa TUSD fica para a concessionária pelo uso da rede elétrica dela. Então, o que de fato está sendo cobrado na Lei 14.300 é o uso da rede elétrica. Por isso que eu só taxo, bem erroneamente falando isso, eu só pago pelo uso da rede elétrica, da energia que eu coloco na rede. Para o grupo A, não existe cobrança de fio B na tarifa de energia, com exceção do grupo verde, oro sazonal verde, quando eu vou ter um consumo na ponta. A gente vai ver isso em detalhes, mas o que eu quero já adiantar é, a Lei 14.300 para o grupo A impactou muito pouco a dinâmica do que já vinha sido praticado. E você pode perguntar assim, mas por que não cobra o fio B no consumo de energia do grupo A? Porque a gente já paga o fio B na demanda contratada. E a demanda contratada, eu já pago 100% do meu fio B ali, sempre foi assim e vai continuar sendo. Por isso que, do que era o grupo A, pouca coisa ou nada mudou. Agora, se eu estou falando de um dimensionamento de um oro sazonal verde no consumo na ponta, aí sim eu tenho cobrança do fio B. Mas é um caso muito específico que eu vou te mostrar melhor isso aqui para você entender. Eu vou resumir bem rapidamente, porque a gente já teve várias aulas sobre isso, o que é aqui a Lei 14.300, mas isso é 2 minutinhos mesmo. Ó. Fio A, uma tarifa do fio A é a tarifa responsável pela transmissão da energia, fio B é a tarifa responsável pela distribuição da energia, certo? O preço da minha tarifa de energia, ó, eu tenho preço da tarifa, que é o preço da produção da minha energia, da minha hidrelétrica, enfim, do meu sistema solar, o que estiver produzindo essa energia para fornecer, eu tenho um preço de produção dela, que é o preço da energia. Eu tenho os encargos ali em cima, então isso é o preço da TE. E existe o preço pela estrutura da rede elétrica, seja ela de transmissão de energia, para pegar onde a energia foi gerada até chegar onde a gente vai consumir, e pela distribuição da energia, seja para pegar na subestação da sua cidade e levar até a sua casa. Existe o fio A e o fio B. Então, o preço que eu pago para a concessionária de energia, um pedacinho desse valor, como que é remunerado, aí, como que as concessionárias de energia dão o preço para eu pagar pelo uso da minha energia elétrica, uma componente que está ali dentro é o fio A e o fio B. O fio A é transmissão e o fio B é a distribuição. É o quanto que custa para as concessionárias manter a rede de distribuição. Então, o que de fato está sendo descontado quando a gente usa a rede elétrica é o quê? Em 2023 eu vou pagar 15% do meu fio B se eu tiver um projeto junto à carga de alto consumo remoto até 500 kW ou um EMUC, tá? Múltiplas unidades consumidoras. Em 2024 vou pagar 30% desse fio B, em 2025 45% do fio B, até 2028 e a partir de 2029, através do encontro de contas, eu vou saber quais são as regras que vão ser aplicadas. Se eu tenho um alto consumo remoto, maior que 500 kW, ou uma geração compartilhada, quando o consumidor tiver 25% ou mais dos créditos, eu já pago todo o meu fio A de cara, não tem escalonamento, pago meu fio B de cara, não tem escalonamento, 40% do fio A, mais 2 encargos aqui relacionados à TUSD, ó. Então aqui, ó, os encargos aqui dentro. Aqui são vários e vários encargos. Então a gente vai pegar um pedacinho dele, que são 2, que é bem pequenininho mesmo, e pagar aqui também. Então isso daqui é o que de fato está acontecendo. Então para o grupo de alta tensão, o fio B ele só é cobrado quando eu falo da conta de energia oro sazonal verde e quando eu estou falando de tarifa de ponta.
No fora ponta não é cobrado. Por que não é cobrado? Porque o fio B já é cobrado, e sempre foi assim, a Lei 14.300 não mudou isso, na demanda contratada, na tarifa da demanda contratada. Beleza? Então, quando eu falo de Lei 14.300 e Resolução Normativa 1059, no quesito fio B, pouca coisa muda para a gente quando a gente fala de grupo A. E a gente vai entender essa análise agora. Então, eu só quero introduzir aqui um conceito muito importante para a gente entender como que a gente calcula essa parte aí, que é o quê? Existe a resolução homologatória 3169, que divide os nossos projetos em 3 categorias, GD1, GD2 e GD3. Ou seja, quem são os projetos que já têm o direito adquirido? GD1. Não existe na norma nada relacionado a projetos com direito adquirido. Existe projetos GD1. São projetos com direito adquirido, com conexões que já estavam existentes ou que já tinham sido solicitados até 7 de janeiro de 2023. GD2 são os projetos que estão nesta regra aqui, ó, do escalonamento do fio B. Esses são os GD2. Projetos junta carga, alto consumo remoto até 500 kW e EMUC. E existem os projetos GD3, que são esses projetos aqui, ó. Esses projetos aqui, que pagam 100% do fio B, 40% do fio A, mais 2 encargos aqui da TUSD. Esses são os projetos GD3. Então, quando eu falar para você, GD1, direito adquirido, GD2, regra do escalonamento aqui do fio B, GD3, esses projetos aqui que já pagam fio B, fio A e as tarifas, os 2 componentes dos encargos. Beleza? Quem trouxe essa definição? Resolução homologatória 3169, está aqui a definição para você. Só que essa resolução trouxe mais coisa também. Ela trouxe um cálculo para a gente saber calcular o fio B desses projetos. Então, aqui já falei para você, direito adquirido e tal. Então, como que eu vou calcular o fio B em projetos do grupo A? A resolução homologatória 3169 tem uma parte aqui, ó, que chama anexos. Anexos. Esses anexos aqui é o quê? Cada concessionária de energia tem uma tabela para ela que vai falar para mim qual que é a porcentagem de energia que vai ser descontada e vai ficar para a concessionária. Então eu clico aqui em anexos, vou lá na minha concessionária, vai baixar um arquivo no meu computador, vou lá na minha tabela concessionária e é a tabela que eu vou mostrar aqui para você agora. Quando você abrir essa tabela, eu abri aqui do caso da CEMIG, tá? Na CEMIG. Você vai encontrar várias informações e uma delas é essa daqui, ó. Subgrupo, eu peguei a parte do grupo A aqui, porque a gente está discutindo o grupo A, tá? Subgrupo, ó, lembra que eu falei que existe subgrupo no grupo A? A S, A3, A4, A3A e A2. Modalidade, lembra que eu falei que existe modalidade? Azul ou verde, azul ou verde. E lembra que eu falei que existe postos tarifários? Ponta, fora ponta, PFP. Então, perceba uma coisa. Quando eu tenho aqui, ó, GD1, lembra a resolução homologatória 3169, GD1, direito adquirido, GD2, a regra do escalonamento do fio B, e GD3, aquela regra onde eu já pago mais do 100% do fio B, 40% do fio A e 2 encargos. Perceba uma coisa. O que é esse 100%? GD1 é direito adquirido, quem já tinha o projeto instalado. 100% quer dizer o quê? Que toda a energia que eu comprar da minha concessionária, quando eu for devolver para a minha concessionária, eu não tenho desconto nenhum. Ou seja, é 100%. É 100% a minha... Bem a grosso modo, tá? Não é uma transação de compra e venda, mas é só a nível didático para você entender. A minha venda é de 100%. Então eu compro por 1 e vendo por 1. Tá 100%, não tem desconto nenhum. GD2, quando eu tenho o grupo A3, A2, ó, você tem que sempre olhar aqui, ó. Ah, eu quero analisar o grupo A2, azul, no fora ponta. Tá aqui, ó, eu olho essa linha aqui. Então eu vou te mostrar. Então perceba que eu só tenho algo no grupo A diferente de 100% quando eu estou falando do A3 ou o A4 na modalidade verde na ponta. Na ponta, é só isso. Ou eu estou falando aqui, ó, do grupo AS,
verde, vou até parar de passar o mouse que ele fica subindo essa barrinha e fica na frente aqui, ó. Verde, na ponta também. Então perceba uma coisa, verde, ponta, tem esse desconto. Verde, ponta, tem esse desconto. Azul, ponto e fora ponta, tanto para GD1, tanto para GD2, é tudo 100%. Azul, fora ponta e na ponta, tudo 100%. Azul, fora ponta e na ponta, tudo 100%. Verde, fora ponta, tudo 100%. Na ponta, tem um desconto. Então quer dizer o quê? Que quando eu estou falando da verde, modalidade verde, na energia, na ponta, aquela energia que é mais cara, aí sim eu vou ter uma cobrança do fio B. Só nesse caso específico. E aí eu vou falar também nos nossos dimensionamentos quando que eu dimensiono para bater o consumo no fora ponta, na ponta. Eu vou falar de demanda contratada para quando a gente tem um sistema fotovoltaico. Então aqui, pessoal, entenda que eu não estou falando ainda nada de sistema fotovoltaico, com exceção da lei agora aqui, que já é sistema fotovoltaico, mas eu não entrei no assunto de grupo A para sistema fotovoltaico ainda, porque você tem que entender a base. Se você não entender o que eu expliquei aqui, não adianta nada. Então, vamos ver um exemplo aqui clássico, ó. Eu peguei aqui, ó, isso aqui é uma tela do Azumi. O Azumi já traz, ó, todas as tarifas de energia para você. Então, sempre que você seleciona aqui a concessionária, o grupo, a classificação dele, a modalidade verde, ele já traz, ó, a tarifa na ponta, na fora ponta, desculpa, a tarifa de energia na ponta, a minha TUSD no fora ponta e a minha TUSD na ponta. Quando eu falo do grupo verde, e por que eu peguei o grupo verde? Porque é no grupo verde que eu tenho o meu desconto. Se eu pegasse o grupo azul, não ia ter desconto nenhum. Minha tabela ia estar tudo no 100% aqui, não ia ter nada para fazer. Era o mesmo preço que já era a tarifa mesmo. Então, o que ele faz aqui? Ó? Fora a ponta, quanto que custa? Ó, eu peguei o caso para o GD2 para 2023. Lembra que 2023 é 15% do fio B. Essa tabela vai mudando conforme os anos vai passando. E a minha energia vai valer 87,1% quando eu estou falando de verde na ponta. Ou seja, então, pessoal, quando eu comprar a energia da concessionária, eu pago 1. Quando eu gerar energia e devolver para ela, ela vai me pagar 87,21% do valor. Beleza? Só para não é uma transação de compra e venda, é mais só para você entender. Então, quanto que é a tarifa no fora ponta? Só para você entender aqui, ó. A TE é 30 centavos, ó. TE fora ponta. TUSD fora ponta é 13 centavos. Então, a minha tarifa é 43 centavos no fora ponta. Quanto que custa, isso independente de energia solar ou não, quanto que custa essa energia na ponta? Olha a diferença, galera, é 4 vezes mais caro. 49 centavos o preço da TE na ponta e a TUSD é 1,34, então eu pago 1,83 na minha tarifa. Então perceba, a tarifa no fora ponta é 43 centavos e na ponta 1,83. Agora, como eu só tenho fio B na ponta, no fora ponta não tem fio B, então a lei 14.300 não mudou nada em termos da compensação da energia no fora ponta. No fio B, na ponta, na energia compensada, quanto que vai valer essa energia? A TE compensável é o quê? Olha aqui minha tabela, ó. Fora ponta é 100%, ou seja, se era 49 centavos, eu compro por 49 centavos e devolvo, a concessionária paga para mim 49 centavos ainda. Então é 100%, ela não tem desvalorização, continua sendo 49 centavos. Porém, a TUSD, ela tem uma desvalorização. Por quê? Porque o fio B, ele incide na TUSD, que é o quanto que a concessionária recebe pela distribuição ali da energia. Qual que é a desvalorização que eu vou ter? 87,21%. Então, se é 1,34 o preço da tarifa, ó, isso aqui eu já peguei do Azumi, que traz todas as tarifas atualizadas aqui, ó, e eu tenho 1,34 vezes 87,21%, eu tenho 1,16. Então, quer dizer o quê? Que na TUSD, eu pago 1,34 para quando eu consumo essa energia, mas quando eu devolvo, a concessionária me paga 1,16. Porque essa diferença de valor fica para ela, porque eu usei a rede da distribuidora, porque eu só pago o que eu injeto na rede. Então a minha nova tarifa vai ser 1,65.
Então, eu consumo no fora ponta a 1,83, mas eu devolvo, quando eu devolvo, a concessionária paga para mim 1,65. Tem uma desvalorização que essa diferença fica para ela devido ao fato de eu ter usado a rede da concessionária dela. Lembrando que o fio B só existe por grupo verde no ponta, no consumo na ponta. Fora ponta não tem e na modalidade azul não tem. Por isso que a lei mudou pouca coisa em relação a isso. Beleza? Então, só para finalizar esse assunto de lei, somente o que é injetado na rede é que paga o fio B. Então, simultaneidade, bem a grosso modo. Olha um exemplo aqui. Peguei a geração de energia de um cliente nosso aqui, ó, do mês de dezembro, 4.627. Gerou 4.627. Essa sorveteria aqui. Injetei na rede, isso aqui eu peguei na conta de energia, eu injetei na rede 1.306. Gerei 1.427. Injetei na rede 1.306. O que aconteceu? Se eu gerei 4.627 e eu injetei 1.306, essa diferença aqui, ó, de 3.321, né, 4.627 menos 1.306, eu já consumi instantaneamente, ou seja, não entrou na minha rede elétrica, não tem nenhum tipo de cobrança de fio B em cima da energia que não entrou na rede, só o que entrou na rede. Então, qual que é a minha simultaneidade? Pego o meu consumo instantâneo, que é 3.321, divido pela minha geração de energia, que dá 71%. Então, nesse caso aqui, 70% da energia que eu consumi, já gerei e consumi instantaneamente. Somente 29% que eu injetei na rede. Desses 29% que eu injetei na rede, aí sim eu vou pagar a cobrança do meu fio B. Tá claro isso para encerrar esse assunto? Então, vamos na sequência. O que a gente já aprendeu até aqui? A gente já aprendeu, só para a gente já viu muita coisa, vamos se situar aqui no conhecimento. A gente já aprendeu o que é demanda medida e demanda, no caso, faturado, quanto que eu vou pagar, o que é consumo fora de ponta, o que é consumo na ponta, o que é consumo reativo, o que é fator de simultaneidade e qual que é o fio B para o grupo A, e também já aprendemos uma coisa que eu não coloquei aqui, que é a diferença de demanda e consumo. Isso a gente já aprendeu. Eu vou encerrar a aula aqui hoje, porque eu preciso que, se você não entendeu qualquer um desses pontos aqui, ó, você volte, reassista a aula, porque isso tem que estar na sua cabeça para a aula de amanhã. Amanhã, às 20 horas, a gente vai ter a aula onde a gente vai pegar, de fato, aqui, ó, uma fatura de energia, ó, e a gente vai aprender o quê? Potência máxima de instalação no grupo A, dimensionamento de projetos para o grupo A, fator de ajuste, isso aqui é a chave do grupo A, para você entender análise financeira, TUS de geração e TUS de carga, análise financeira para o grupo A e fazer o dimensionamento passo a passo, isso que a gente vai ver amanhã. Só que para que você consiga fazer isso, você tem que entender esses conceitos: demanda, consumo fora ponta, consumo na ponta, consumo reativo, fator de disponibilidade, fio B para o grupo A. Entendeu isso? Você entende isso daqui que a gente vai ver amanhã. Não entendeu? Reassista essa aula. Ela vai ficar disponível até sexta-feira. Reassista quantas vezes for necessário para que a gente consiga entender tudo sobre o grupo A partir de amanhã. Amanhã, às 20 horas, anota na sua cabeça aí, amanhã, às 20 horas, fica aqui comigo ao vivo, que eu vou... Não, tá ao vivo. Amanhã, às 20 horas, fica aqui comigo nessa aula que a gente vai aprender todos esses conceitos para você dominar o grupo A, beleza? Deixa os seus comentários, as suas dúvidas aqui na aula, inscreve-se no canal, o nosso canal novo do Azumi, conteúdos de qualidade, como você está vendo, inscreve no canal, é muito importante, compartilha essa aula com a sua galera, que ela vai ficar disponível até sexta-feira só, e vamos levar esse conhecimento para mais pessoas. Deixa suas dúvidas aqui nos comentários e amanhã, às 20 horas, estamos juntos para aprender tudo isso que eu falei para você. Um forte abraço, obrigado aí por ter ficado comigo. Deixa aqui seus comentários se você está gostando da aula ou não. Já deixa aqui nos comentários, olha, gostei, não gostei, faltou isso, faltou aquilo. É muito importante. E nos vemos amanhã. Forte abraço e até amanhã às 20 horas.